Está em busca de conteúdo de qualidade? Palavras de consolo, ânimo, encorajamento, instrução? O perfil da AD Perus no Instagram tem tudo isso e muito mais. Além de ficar inteirado dos principais eventos do nosso ministério, os seguidores contam com uma variedade de conteúdos para replicar em seus canais e ajudar a propagar a mensagem do Evangelho. Afinal, a boa nova de que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará, nunca envelhece. Curta, comente e compartilhe conteúdos que edificam. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, que satisfação, que alegria poder estar contigo em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você que acompanha o canal aqui da TV AD Perus no YouTube, sabe que todos os domingos, a partir das 9h15, nós temos a transmissão ao vivo da Escola Dominical aqui do Templo Sede da Assembleia de Deus Ministério de Perus, aqui no bairro de Perus. Porém, hoje, neste domingo, dia 21 de junho, acontece aqui na nossa igreja o batismo trimestral, e por conta disso, nós não tivemos presencialmente a nossa escola dominical aqui na nossa igreja, o batismo, inclusive, que você pode acompanhar, né, a transmissão aqui também pelo canal da igreja. E nesses dias em que nós não temos a escola dominical presencialmente, nós temos essa oportunidade de discutirmos aqui a lição para que você não perca a sequência das aulas desse trimestre. Nesse trimestre estamos estudando na escola dominical a lição que tem o título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E na nossa escola dominical de hoje, a lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. Então, como eu disse, para que você não perca aí a sequência das lições, nós preparamos essa aula toda especial, nesse formato diferente, para podermos conversar, para podermos discutir sobre o assunto da lição. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo, prazer estar aqui com você, mas não estou sozinho, conforme você já pôde perceber, estou aqui acompanhado, estou em boa companhia e eu quero apresentar para você, pastor Israel Januário da Fonseca, que está aqui conosco. A paz do Senhor, pastor. Amém. É uma satisfação muito grande poder participar dessa live com o nobre pastor, também com o outro companheiro aqui, que é amigo de ministério, mestre da Palavra de Deus, para tratarmos de um assunto tão relevante como tem sido o assunto que essa lição tem nos trazido. E hoje, mais em especial, sobre esse assunto, a reconciliação de Jacó com Esaú. No mundo tão difícil como nós vivemos, em que nós vivemos, falar em reconciliação realmente só no meio cristão, né? E às vezes é até difícil, mas nós vamos nos esforçar, como eu falei ontem, se nós atentarmos para uma série de coisas que a Bíblia fala sobre a questão da renúncia, nós vamos nos parecer um pouco com o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E esse é um assunto que vai aparecer aqui na lição, né? Questão da renúncia, do perdão, são temas que nós vamos tratar aqui hoje. E também recebo pela primeira vez aqui, né, na nossa aula da Escola Dominical, pastor Elisiário. Paz do Senhor, pastor. Amém. Obrigado por convidar-me. Sinto-me lisonjeado em poder participar deste momento. E aqui estamos para abordarmos esse assunto tão importante que muito nos ajudará a esclarecimento do tópico posto na nossa revista. Obrigado. Pastor Elisiário da Silva Santos, que está aqui conosco, participando das aulas da classe Samuel, que é a classe dos obreiros aqui na Catedral. Também pastoreou várias regionais, né, do Ministério de Perus, assim como o pastor Israel, obreiros assim de grande experiência. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né, discutindo hoje essa lição. Como então já foi dito, a lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E antes de iniciarmos, eu convido você que está nos assistindo,
Compartilhe o link, copie aí o link da aula de hoje, coloque lá no grupo de WhatsApp da sua classe, da escola dominical. Se não teve aula aí também, né? Você esteve aqui conosco no batismo. Para não perder aí a sequência, mande esse link, compartilhe. Quanto mais pessoas nos assistirem aqui, vai ser muito bom, mais pessoas sendo alcançadas pelo tema da lição de hoje. Deixa aí também o seu comentário a respeito da aula, a respeito daquilo que está sendo discutido. Vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. O texto áureo da lição de hoje é Gênesis 33:4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o, e choraram. E a verdade prática, em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Para iniciarmos, eu gostaria de pedir aqui ao pastor Israel, se puder, por favor, fazer a leitura, né, do texto bíblico da lição, a leitura bíblica em classe. Depois pediria ao pastor Elisiário para fazer uma oração para nós iniciarmos aqui a nossa aula da Escola Dominical. Muito bem, conforme anunciado, Gênesis 33, do versículo 1 ao 10, vamos proceder à leitura. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e os seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Versículo 3. E ele mesmo passou adiante, Jacó, passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente de minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Muito bem, muito obrigado, pastor. Então esse é o texto que nós vamos discutir na aula de hoje. Quero pedir ao pastor Elisiário para fazer uma oração para que Deus nos acompanhe aqui no nosso debate de hoje. Senhor Deus, Pai de amor e graça e bondade, nós nos reunimos aqui para juntos levarmos ao conhecimento de teus filhos e nossos irmãos acerca do estudo desta palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, coração para entendermos. Usa as nossas vidas para a glória do teu nome uma vez mais. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos falar sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Você que é aluno da escola dominical sabe que essa lição de hoje, ela tem uma ligação muito forte com a lição do domingo passado, né? Que a gente estudou de Jacó, de enganador a homem de honra. E eu falei que a lição do domingo passado foi uma lição bem grande, né? Porque tratou de um período aí de 20 anos, né? Da história de Jacó. E a gente terminou a lição de domingo passado justamente no ponto em que a gente começa a lição de hoje, né? Porque terminamos na lição passada falando da luta entre Jacó e o anjo, que é o tema que aparece aqui, né? No tópico 1 da lição, Irmãos em Conflito, e esse tópico 1 divide em 3 personagens, né? Jacó, Esaú e Raquel. E no primeiro item, Jacó,
ele faz referência, né, à luta entre Jacó e o anjo. Então, acho que a gente poderia começar por aí, né? Retomando o tema, a parte onde nós terminamos na aula passada, para podermos chegar aqui no assunto, né, propriamente dito da lição de hoje. Então, pastor Israel, por onde é que a gente pode começar aí falando a respeito desse episódio aí da vida de Jacó? Meu irmão, como eu já disse, esta lição, todo o contexto da lição tem trazido realmente ensinos magníficos com relação à vida e à ética cristã, não é? Com especialidade falando sobre os problemas e os atritos que a gente pode ter ou se deparar com eles na família, enfim, que é o que mais fala aqui nessa lição, é sobre esses atritos na família, não é? Então a gente tem aprendido durante toda esta lição como a gente lidar com esses conflitos e ser vitorioso, não é? Que foi o que aconteceu aqui com essa família. Mesmo em meio a discussões, dissessões, ameaças de crimes, essa coisa toda, veja que não existe causa grave que a renúncia não possa resolver, não é? Perdão e essa coisa toda. E eu também vejo nessa lição, nesse contexto de todas essas lições, com especialidade nessa lição de hoje, tomando como base o texto áureo. O texto áureo diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou ao encontro de Jacó, né? E lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-os e choraram. O que nós mais contempla nesse episódio é exatamente renúncia de tudo quanto é parte, né? Para chegar a bons termos como chegou. Houve renúncia de todos os envolvidos dentro desse conflito. Isso é maravilhoso. Jesus ensinou sobre essa questão da renúncia. Mas, agora, mais especificamente o versículo do número 3, para eu comentar um pouquinho sobre essa questão do textuário, o texto diz assim: e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes. Veja bem, até que chegou a seu irmão. Muito bem. Então Esaú correu-lhe ao encontro e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Esse texto bíblico, este versículo 3 e 4, é um paralelo bíblico que pode nos remeter a fazermos uma análise sobre a graça de Deus. Por quê? Porque no caso do filho pródigo, quando eu estou falando de paralelo, eu estou falando sobre relacionarmos esse texto com o texto da parábola de Jesus sobre o filho pródigo no capítulo 15. Veja bem, não foi ao contrário. Foi o pai que avistou o filho, não foi o filho que avistou o pai. Depois a sequência diz que não foi o filho que correu ao encontro do pai, foi o pai que correu ao encontro do filho. Isso são todos parâmetros da graça, né? Correu ao encontro do filho. Não foi o filho que lançou-se ao pescoço do pai, mas foi o pai que lançou-se ao pescoço do filho. Não foi o filho que beijou o pai, mas foi o pai que beijou o filho. Isso são todos valores que a graça proporciona. Foi o que aconteceu aqui. Por isso que eu estou dizendo que nós podemos fazer um paralelo entre essa situação de Jacó e Esaú com essa questão do filho pródigo e o seu pai. Portanto, aqui, nesse caso, nós podemos também dizer que essa atitude é um tipo da graça de Deus para com o pecador, lhe concedendo perdão e concedendo realmente a possibilidade de rever os seus atos com o procedimento do arrependimento e com a prática da conversão também, porque uma coisa é arrependimento, outra coisa é conversão. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Muito obrigado. Pastor Elisiário. Aproveitando a fala do nobre pastor sobre o paralelo feito sobre a parábola do filho pródigo, se eu pudesse, eu diria, eu não chamaria essa parábola da parábola do filho pródigo, mas eu denominaria como
o pai que espera. O pai que espera. Que às vezes nós focamos tanto na ação que o menino fez e deixamos de valorizar o ato que aquele pai fez e como fez. Por isso eu a trocaria, se pudesse, a parábola do pai que espera. E por que eu estou dizendo isso? O paralelo, ele também mostra que essa lição, ela nos dá uma lição, olha a redundância, que é o quê? Que é onde tem família, tem conflitos, tem dificuldades e tem problema. Mas que também não pode esquecer da questão da espera. Esses irmãos, no paralelo com a questão da parábola, o pai esperou. E esses irmãos nada mais e nada menos esperaram por esse encontro, no mínimo 20 anos. No mínimo 20 anos eles esperaram por esse momento. Então nos dá uma riqueza muito grande ao nós pensarmos nisso e nessa lição. Tem um pensador que ele escreveu dizendo que família é como árvore. Cada um cresce para um lado. Nós olhamos numa árvore e nós vamos ver que cada galho de uma árvore cresce para uma direção. E se nós olharmos nas famílias, a mesma coisa. E aqui está nítido, inclusive, nesse conflito. Aí nós vemos aqui problema de pai, problema da mãe e problema dos dois irmãos. E ainda nos dá uma aula aqui, para nós que somos pais e que temos mais de um filho. O pastor, permita-me fazer uma analogia, tem um único filho, então não tem problema. Mas nós, pastor, que temos mais de um, se nós não tomarmos cuidado com a tratativa com o filho, acaba demonstrando que há uma preleção de um em detrimento do outro, e tem o problema que nós vemos aqui, quando a mãe ajuda um para beneficiar o outro e cria um problema para toda a família e que ela mesma depois tenta arrumar, e ela viu que o problema tomou um volume tão grande que ela disse: agora como eu vou arrumar essa situação que ela mesma criou. Então, essa lição, eu acho que, na minha ótica, ela nos ensina muito a questão deste comportamento, tratativa, de não ter pressa, de esperar para tomar as decisões nos momentos corretos, assim evitando problema. E nós vemos isso muito claro aqui, no caso desses dois irmãos. Se nós olharmos que ele começa essa história, e o pastor fez menção do capítulo 32, e para depois nós virmos ao 33, fala inclusive da luta, né? Que ele luta com o anjo. Aí é até uma ideia que a gente pode imaginar como um ser espiritual ele pode ter um contato com o humano. E aí nós precisamos lembrar da palavra teofania, também lembrar da palavra do antropomorfismo, para nós atribuirmos uma característica humana a um ser espiritual, porque é impensável que Jacó poderia lutar com Deus, como diz o texto, se nós não olharmos nessa vertente. E fazendo um gancho aí com o que os senhores falaram, né? O texto traz muitas coisas aqui para a gente pensar, né? A gente fica imaginando esse cenário, né? Primeiro, como foi dito, foram 20 anos de separação entre Jacó e Esaú. E não é aqueles 20 anos de separação porque um foi para um lado, outro foi para o outro, perdeu o contato. Não, foi uma separação extremamente tensa, né? Eles se separaram porque um queria matar o outro. E houve essa separação. Depois de 20 anos, o próprio Deus diz para Jacó que Jacó deveria voltar para a sua família e ele sabe que teria que encontrar o seu irmão. Não tinha redes sociais, não tinha comunicação, não dava para ele saber qual era o nível de raiva que seu irmão sentia ou não sentia mais dele. E aí tem esse episódio de Jacó com o anjo que estudamos na aula passada. E agora é o momento aqui do encontro, né? E Jacó, naquela luta com o anjo, né, que a gente estudou, ele sentiu que Deus tinha ouvido a sua oração, né? E ele foi até Esaú, né, para se encontrar com Esaú. Porém, isso eu queria comentar aqui com vocês, né,
que algumas coisas me chamam muita atenção, né, nessa forma como Jacó decidiu se encontrar com Esaú. Por um lado, Jacó tinha certeza de que Deus tinha atuado ali na situação. Ele recebeu a vitória, enfim, poderia ir falar com o irmão, mas Jacó ele tomou os seus devidos cuidados, né? O texto diz que ele separou o grupo, não mandou o grupo todo junto, né? Antes de se encontrar com Esaú, mandou vários presentes. Talvez pensando nisso, vou aplacar um pouco o coração dele, né, com os presentes que eu vou mandar na frente, e que o pastor Elisiário falou aqui, né? Também transparece aqui no texto essas dificuldades que o próprio Jacó enfrentou na sua vida, né? A predileção de um dos filhos, né? Que o Isaac gostava de um, a Rebeca gostava do outro, enfim, teve essa divisão na família. E parece que, de certa forma, o Jacó reproduziu isso também na família dele, né? Porque ele escolhe, né, o grupo que ele queria na frente, o grupo que ele queria atrás, e dizia ali claramente, né? Raquel e seu filho são os meus preferidos. Então, ao mesmo tempo que houve, né, esse conflito, né, entre os irmãos, parece que algumas dessas situações repercutiram, né, na vida de Jacó, na forma como ele próprio também, né, organizou a sua família. Enfim, são algumas questões que eu vejo aqui nesse primeiro tópico e fiquem à vontade aí para comentarem. O que eu comentaria aqui, quando o senhor fala da questão dele não saber a questão do problema do seu irmão? Sim. Se nós olharmos no capítulo 27, no verso 41, a própria mãe dele, que criou todo esse problema, depois volta, chama o irmão e avisa ele, né? No 41 ela acaba dizendo, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela benção com que seu pai tinha abençoado, e Esaú disse ao seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então veja, por que eles mandam esses presentes? Ele já sabia o que poderia esperar ele. Ele já sabia, porque a mãe dele, quando descobre a situação que ela tinha colocado os dois irmãos, ela mesma chama o filho e diz, olha, tu precisa ir lá para o teu tio. Aí, outra coisa que eu vejo, acaba cumprindo, porque na ocasião da benção que o pai deu a ele, por ter comprado, e aí se permita também dizer, para não perder esse raciocínio, Esaú também deu a escorregadinha dele e que acaba aproveitando, pastor, para uma lição para nós, crente que gosta de tudo de imediato, porque Jacó vende o seu direito para Esaú, vende o seu direito para Jacó. E era permitido. Se nós olharmos no 25, 31, vai dizer que Jacó compra o direito da primogenitura de Esaú por um prato de comida, os guisadezinhos que ele comeu e etc. e tal. Se nós olharmos do 29 ao 34, 31 diz que ele fez isso. E era permitido. Então diz assim, ó, de acordo com o costume horreu, ali na área que circunda Arã, um homem poderia vender o seu direito da primogenitura ao seu irmão, ele poderia vender. A Bíblia, Plenitude, faz esse comentário e vai dizer que, por que ele queria vender e por que ele vendeu. Aquele que tinha o direito, ele também tinha a liderança da família, ok? E recebia também a benção dupla. Quando ele ficou bravo que ele recebeu a benção que o pai deu para o irmão dele, mas ele já sabia que o irmão dele seria abençoado dessa forma, quando ele vende o direito que é dele. E quando ele vende esse direito, o irmão ganha o direito da liderança, conforme o comentarista da Bíblia Plenitude diz que era permitido, que o irmão vendesse para o outro o seu direito, a liderança e também a duplicidade da herança que ele tinha. Então, quando o pai abençoa ele, que entra esse mal no coração dele, e ele vê que o irmão é abençoado, e ele diz, matarei ele por causa da benção, ele também é coparticipe, na minha ótica, desse
acontecimento, porque um quer a liderança e o outro não pode esperar a bênção. Eu vou receber minha bênção quando meu pai morrer. Então eu já vou pegar minha parte agora, porque ele era imediatista e ele gostava das coisas tangíveis. Por isso que ele já pegou, já vendeu, e aí ele cria esse problema. E aí quando ele vai dar os presentes para o irmão dele, ele disse, eu vou minimizar essa minha situação. Até o comentarista Day, que faz um comentário nesse sentido, que lá mais à frente eu digo onde está a referência. Então ele sabia. E até porque tem um outro problema. Nós lemos aqui que quando um soube que o outro viria, ele não subiu só, ele sobe com 400 homens. E com que ideia que ele sobe com esses 400 homens? E quem eram esses homens? O comentarista até disse que esses homens, me parece que era 3 vezes maior do que o exército de Abraão. E para fazer uma visita não precisava levar 400 homens. 400. Ter noção de como que estava o clima, né? 20 anos desses problemas não resolvidos, e aí de repente eu soube que ele está me recebendo com 400 homens. Agora a questão, desculpa, não esqueci o que eu quero dizer, essa questão de que podia vender e tal, podia vender, mas não na condição que foi vendida, né? Porque ali foi uma chantagem, né? Sim. Se aproveitou-se de por causa uma da situação, vantagem que o outro também queria e tê-lo. outra coisa, um queria comprar e o outro não estava dando valor ao que estava vendendo. Não é? Exato. Porque para que serve primogenitura para mim? O que eu ganho com isso? Não é? Não ganho nada com isso. Então, para mim, vender e deixar de vender é a mesma coisa. Não é? É aquilo que eu disse no início. A gente não... Quando a gente, antes de começar aqui o programa, eu disse que se a gente valorizássemos o nosso ministério, aquilo que Deus nos deu, como Deus valoriza, a gente seria, assim, outro tipo de obreiro, enfim, tal e tal, né? Agora, o senhor usou uma palavra aí de imediatismo, não é? Porque, na realidade, havia promessa para Jacó, não é? Havia promessa para Jacó, como também houve promessa para Abraão, e assim sucessivamente. Só que nós observamos, eu coloquei aqui, que sempre que alguém se antecipa ao chamado de Deus e quer fazer as coisas do seu jeito, resulta em conflito. Né? Aí nós temos o exemplo, Arão e Ló, por exemplo. Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela, não é? Enfim, para uma terra que ele prometeu. Ele saiu da sua casa, mas não saiu do meio da parentela, levou a parentela. E não deu certo. Deus é muito preciso nos seus planos. O que aconteceu? Deu problema, deu conflito. Então, a passividade do Abraão fez com que houvesse uma separação sem maiores problemas, não é? Mas as consequências vieram sobre quem escolheu o quê. Então, observem bem. Nós observamos, no caso de Sara, que deu um conselho para Abraão. Havia promessa de Deus? Havia a promessa do nascimento de Isaac. Mas eles queriam resolver do jeito dele. Foram antecipar, também deu problema, e o problema está perdurando até hoje. Os árabes lá, não é? A faixa de Gaza, aquela coisa toda, esse conflito tudo foi por causa de um conselho. Então, o conselho é coisa complicada, precisa tomar cuidado. O caso de Jacó também foi um conselho da mãe. Enfim, e depois nós vemos também o caso agora de Jacó e Esaú, não é? Jacó tinha promessa? Tinha, mas foi fazer a coisa antecipando o plano de Deus. E sempre que isso acontece, não dá certo. Não deu para eles, não dá para nós, não dá para ninguém que assim procede. Deus está sempre na frente e deve guiar os nossos passos. Daí, pastor, a importância que nós falamos no início de esperarmos o tempo. Só que nós não queremos aguardar. É o caso do irmão aqui. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Ou seja, Deus preparou o que Deus preparou. Está preparado, vai acontecer do jeito que Ele falou. Eu tenho 2 opções, na minha ótica. Corroborar para que as coisas aconteçam na hora e da forma que Deus disse que faria,
ou eu querer fazer do meu jeito e atrapalhar e sofrer um pouco mais, como é o caso daqui. Aí gera os conflitos. E aí, esses conflitos não resolvidos traz um problema para todo mundo da família, para todo mundo, que é o que nós vemos aqui, e eu acho que é o que nós precisamos muito valorizar. E Deus até traz essa questão, depois ele fala lá no verso 34, que é o tópico da nossa lição, depois ele vai falar em Hebreus 12:16 também, chamando a atenção desse mesmo episódio que aconteceu aqui nesse livro. Então, o mais correto para nós, mas também vamos lá, se não tivesse acontecido isso, nós não teríamos a lição que nós estamos tendo agora. Então, veja como o plano de Deus sempre é perfeito. Eu acho interessante, porque se tivesse funcionado tudo perfeitamente entre Jacó e Esaú, um não tivesse tentado passar a perna no outro, a promessa de Deus se cumpriria de qualquer forma. Sim. Chegaria nesse mesmo ponto com aquilo que Deus falou se cumprindo. Mas aí que entra a questão da graça de Deus, né? Porque mesmo em meio a esse problema todo que não precisava ter acontecido, Deus interviu, né? Deus interviu e providenciou um bom encontro, né, entre Jacó e Esaú. E os senhores estavam falando aqui, eu lembrei de um comentário que eu li, né, quando estava estudando essa lição, que essa expressão, né, que é dito logo depois da luta de Jacó com o anjo, né, que ele lutou com Deus e com os homens. A gente pode entender tanto a luta com Deus, no caso do anjo especificamente, a luta que ele está tendo, mas essa luta dele no decorrer de toda a sua vida, né? E o comentarista diz o seguinte, que o lutar com Deus pode ser entendido nesse desejo de Jacó de conseguir as coisas de Deus à força. Deus vai me abençoar, enfim, o maior servirá ao menor. Então eu vou dar um jeito de pegar a primogenitura para mim. Lá na hora da bênção, arquitetou lá com a mãe, não, vamos tomar a bênção. Seria uma forma de tentar ver aquilo que ele sabia que era de Deus, sabia que era espiritual, sabia que era o presente de Deus, mas tentar forçar isso, se antecipar. Brigar, lutar com Deus nesse sentido, né? De tomar à força, né, aquilo que era de Deus. Pode estar dentro desse contexto, é respeitável também essa interpretação, mas por outro lado tem uma questão que ele não saiu assim tão ileso fisicamente, não. A luta foi física também. A marca foi física tocaram lá na coxa dele e ele saiu, e aquilo é fruto de uma guerra, né? De um conflito. Conflito corporal. Não saiu de graça, não. Exato. Essa outra questão pode ser considerada que esteja dentro do contexto também. Então a gente pode acrescentar mais essa, né? Exatamente. Eu acho que as duas são possíveis, né? Todas as duas são viáveis. E na prática, se nós olharmos para nós e para as outras pessoas, que nós temos o conhecimento como pastores, que agem assim, também se machucam. Também se machucam. E machuca a outra. Hein? Então, o que Deus falou vai acontecer? Vai. Não tem jeito. E do jeito que Ele falou que vai acontecer. Agora, isso trará para nós aprendizados e também traz alguns machucados. Para ficar lá igual o Jacozinho. É verdade. Alguém pode sair mancando. A história. Né? Como foi o caso aqui de Jacó, né? Eu penso aqui, eu não vou aqui falar nomes, por uma questão de ética, mas tem um grande homem de Deus que passou por um processo famoso no mundo inteiro, que ele deu um testemunho para a gente na convenção, quando foi lhe dado a oportunidade, né? Que ele disse o seguinte: eu quero dizer para os irmãos que tudo o que aconteceu comigo, porque nos Estados Unidos, quando um pastor erra, a consequência é grande, não é? A consequência é grande. Ainda mais para uma pessoa famosa, né? Ele disse: o que aconteceu comigo, meus amados irmãos, quero dizer para os irmãos, eu consegui perdão de Deus e dos homens. Mas uma coisa é certa: eu vou viver a vida toda como Jacó, mancando de uma perna. A marca ficou, né? É a marca. Pastor, permita-me um outro assunto aqui, para nós, ainda dentro desse encontro deles,
que é a preparação para esse encontro. A preparação para esse encontro. É uma outra lição que, ao estudar essa lição, fica para mim que as coisas elas não podem ser feitas de qualquer forma. Ela precisa de um preparo para que, de critérios. E aqui nós vemos que ele toma algumas atitudes para esse encontro, quando eles começam a se preparar. O primeiro dele foi a oração, né? Eu até fiz umas observações aqui. O segundo dele foi o planejamento. E o terceiro dele foi a humildade, que aí entra no tópico da nossa lição, do 34:4, que ele, sabendo que o irmão estava vindo, mesmo vindo com todo aquele monte de gente, ele se prepara. E quando ele ora, Deus já começa a trabalhar no coração. Eu acho interessante, eu li um comentarista que ele disse assim, Deus trabalhava no coração de um e trabalhava no coração do outro. E enquanto esses 20 anos que eles ficaram longe, a partir do momento que ele começou a orar para preparar esse encontro, diz que Deus passou a trabalhar no coração do irmão. O comentarista fala sobre isso. E aí, olha que bonito que ele diz ainda. Ele diz que, aí entra no que o pastor falou do verso 4, porque quando ele vai com esse monte de homem, nesse preparo, quando ele vai com esses 400 homens, qual era a intenção? O pastor Israel disse que se fosse para fazer uma visita, ninguém ia com 400 homens. Se ele tivesse uma visitinha boa. Então, aí o que eu escrevi sobre isso? A saber que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens, Jacó ficou com medo. Sim. O comentarista Deik, ele escreveu dizendo assim, ele trouxe esses muitos homens para se vingar? Olha o que ele fala. Como havia prometido em Gênesis 27:41, que ele disse, eu vou fazer isso. Então, na cabeça do irmão, deve ter pensado, é a hora. É agora que ele vai cumprir o que ele disse em Gênesis 27:41. É agora que ele vai dizer. Ou para honrar a Jacó, aí ele vai dizer. Ou para mostrar o seu próprio poder. E aí eu vejo a riqueza no que disse o pastor, logo na leitura aqui no texto áureo, que ele diz assim. Aí o Deik medita dizendo, se a vingança fosse o motivo, Deus mudou a sua mente. Aí ele diz mais. E se for para honrar ou para mostrar o seu poder, ele teve a satisfação de ver o seu irmão grandemente humilhado na presença dele, quando ele então, no verso 3, diz que ele agachou 7 vezes. E aí há uma observação a se fazer, que inclinar-se 7 vezes é uma saudação que era um costume, inclinar-se era uma saudação de um costume árabe. A Bíblia de estudo, plenitude, ela vai dizer no seu comentário que 7 vezes era uma reação oriental típica de representar completamente submissão. Então, quando ele vê o seu irmão fazendo aquilo, e ele vem com a força de 400 homens, aí ele encontra o irmão dele desse jeito, ele diz, Deus trabalhou no coração desse homem. O senhor tocou um ponto interessante que o texto não explica para nós por que ele levou os 400 homens. Dá a entender, talvez, era vingança, mas não fica claro se ele veio com tudo para se vingar, e fica essa questão aí que foi colocada, né? Aí é onde o comentarista diz, se foi para vingar-se, ele viu Deus mudou o coração dele. Se foi para honrar, ele sentiu feliz porque ele viu a humildade do irmão dele. Porque para os árabes, inclinar já era uma situação de respeito no cumprimentar. Mas quando ele inclina 7 vezes, aí ele disse, esse homem está totalmente submisso e rendido a mim. Deus trabalhou no coração deste homem. Bom, a verdade é que ele não tinha certeza do que poderia acontecer. Ele não tinha certeza do que significava aqueles 400 homens, nem se o irmão estava realmente disposto a cumprir com o que ele veio para fazê-lo. O certo é que Deus agiu de qualquer forma. A gente não tem como penetrar qual foi a intenção realmente desses 400 homens.
Porque, como eu já disse, só para fazer uma visita cordial, isso não tinha nada de cordialidade, levando 400 homens na retaguarda, né? Ele estava disposto para qualquer reação, essa que é a verdade, porque da mesma forma que ele levou os 400 homens e Jacó se humilhou, poderia ter sido ao contrário, Jacó tivesse querido defender na defesa da sua família, se investir contra ele, né? Não obstante... a gente não sabe qual era o que o Esaú estava pensando. Exatamente. Às vezes ele imaginou que o Jacó estava vindo com ele com tudo também, sim, né? Sim, agora, uma coisa que é muito importante, que o irmão frisou aí, é a questão de que, e a lição fala, é que ele dividiu os momentos de fazer o quê e como fazer. Um planejamento. Né? Um planejamento. Para esse encontro. Isso é muito importante. Eu vou dizer por quê. Quando um exército sai a uma batalha, Jesus falou até inclusive sobre isso. Quando o exército sai a uma batalha, o exército tem que fazer 3 coisas antes de sair a uma batalha. A primeira coisa que um exército tem que fazer quando vai sair uma batalha é localizar onde está o inimigo. A Bíblia também fala isso em relação ao crente, né? Porque a gente tem que lutar contra a carne, assim, tem que ver onde está o inimigo, para ver que tipo de arma a gente vai usar, não é? Então, a primeira coisa, identificar onde está o inimigo. A segunda coisa é exatamente medir a força desse inimigo. Medir a força dele, para saber que tipo de armamento esse exército material bélico vai usar para enfrentar esse inimigo. E a terceira coisa, a melhor ou maior arma de defesa é o ataque. E atacar contra esse inimigo. Tem que tomar essa precaução. E a gente vê aí que Jacó aí, ele foi precavido dentro das condições da época e do momento, não é? Ele se preservou da sua família e foi fazendo uma coisa por etapa. Sim. Não é? Exatamente. Planejamento. É um planejamento para poder vencer esse atrito. Como eu vou me encontrar? Não posso ir de qualquer jeito, sim, porque ele já sabia. Disse, qual é o exército que vem lutar contra um outro exército e esse não manda mensageiro na frente para ver se há um conserto, né? Realmente alguma coisa. E ainda mais uma situação que ele não sabia o que ele ia encontrar. Sim, não sabia o que ia encontrar. E ele tinha mais ou menos uma ideia. Inimigo, né? Até que prova o contrário. Exato. Pastores, e eles ainda tinham mais uma ideia. O que ele sabia era isso. Porque se nós olhar Provérbio 18, 19, ele sabia disso, que diz o seguinte: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Exatamente. E aí é onde ele vai com o que o senhor falou no início da nossa fala, os presentes que ele deu. Então ele disse, poxa, eu preciso amansar esse menino, porque ele já sabia como é que esse menino estava, ele já sabia como é que esse irmão estava, o irmão veio preparado. Então aí o que ele faz? Ele faz o seguinte, enviou presente a Esaú, como um sinal de paz, como um sinal de arrependimento, porque ele sabia que o irmão ofendido. A lição confia em Deus. E aí ele faz uma exclamação, pastor, no 32:11, que me chama muita atenção, essa exclamação que ele faz lá da lição do 32:11. Aí ele pega e diz assim, livrou-me, livra-me, peço-te da mão do meu irmão. Então ele sabia que o irmão dele não estava para brincadeira, não. Mas ele sabendo disso, o que ele faz na preparação dele? Ele vai orar. E quando ele ora, Jacó reconhece a sua dependência de Deus. E ele conhecendo a dependência de Deus e sabendo a fúria que o irmão estava por conta de todo o acontecimento, ele disse, eu agora para eu vencer isso aí só tenho uma coisa, me aliar a Deus. E tem uma coisa, irmão, a dúvida deixa a gente numa outra guerra, né? E como? A dúvida. Eu vou aqui contar um exemplo assim, bem simples, só para a gente pensar o que é que, como nós somos. Eu estava ministrando numa reunião de obreiros, mais precisamente aqui próximo, não vou dizer qual foi o lugar. Era uma reunião de obreiros bem frequentada. Aí, enquanto eu falava, eu vi que tinha um irmão assim logo na frente, e aquele irmão tinha a cara muito fechada. Aí eu comecei a ter dúvida se aquele irmão estava recebendo a palavra ou estava criticando o que eu estava falando. Na minha dúvida, eu cheguei mais à conclusão que ele não estava gostando do que eu estava dizendo. Uma cara muito fechada, muito séria, assim, logo no banco da frente. Tudo bem. E eu pensando, falando e pensando, esse homem não está gostando do que eu estou falando. Bom, para encurtar a conversa, quando terminou a reunião,
tinha uma área assim desocupada do lado da igreja, e muitas mesas tal, e ali foi servido alguma refeição tal, refrigerante e tal, não sei o que. Eu estava sentado com alguns obreiros igual eu estou aqui com os senhores, e de repente, quem é que chega do meu lado? Aquele irmão. Chegou do meu lado e disse: pastor Zé, com licença, com uma sacolinha, isso aqui é um presente que eu trouxe para o senhor. Olha só que coisa. O irmão que eu estava achando que ele não estava gostando do que eu estava dizendo. Do que estava dizendo. Pois ele levou uma sacolinha com um lacinho, aquela coisa toda com presente. Presente amassar o Era uma coração. bela de uma gravata, que é uma das melhores gravatas que eu tenho em casa. Então eu estou dizendo isso aqui para que o ouvinte possa analisar que a gente não tem esse direito de fazer julgamento prévio, né? A gente pode até se preocupar com as coisas, mas a gente não pode fazer valores, né? Como que se diz? Juízo de valores com respeito às pessoas, porque Deus muda muita coisa. E aquilo que a gente se preocupa, né? Aquilo que gera maior preocupação, às vezes, na hora do fato em si, acaba não representando nada, né? Porque eu vejo aqui nesse texto que o Jacó, ele dividiu lá, né, os grupos, colocou os filhos de Leia na frente, deixou Raquel com seu filho lá atrás, né? E todo esse plano que ele fez, né? Eu vou colocar os grupos, porque não sei se ele estava pensando isso vai fazer com que Esaú se compadeça, né? Quando vê as mulheres, as crianças, né? Exato. Né? Então coloco primeiro as crianças lá, antes dele me atacar ele vai ver as crianças. E aí o texto diz que quando aconteceu o encontro, a primeira coisa diz que ele abraçou, né? Versículo 4, capítulo 33, Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou, choraram. Então teve todo aquele momento, né, de reconciliação entre os dois. Aí depois, no versículo 5, foi que Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são esses contigo? Veja, o plano de Jacó era colocar na frente para compadecer ele, e ele não viu, né? Só depois do abraço, do choro, é que ele viu: olha, tem mais gente aqui. Quem que são essas crianças? Quem são esses e de onde vieram? Quem são esses de onde... Veja que é aquilo que mais preocupava, no momento, não foi o foco, né? Eu li um comentarista que disse assim, ele falou, e aqui eu fiz umas observações com essa atitude de Esaú. Ele disse que ele pensou, duas ideias ele defende. Uma ideia que ele diz: olha, eu vou dividir. Aí teve um outro pensador que disse que ele colocou o que ele mais amava e o que ele menos amava, ou o que ele mais cuidava, o que ele menos cuidava. Aí o outro pensador disse, tem uma outra ideia que ele disse: olha, se ele reagir diferente do que nós estamos esperando e ele atacar, ele não vai levar tudo que eu tenho. Ele pode até afetar um dos grupos, mas eu continuo mantendo um outro grupo. Mas aí, para poder nós ganharmos tempo, eu escrevi assim: a atitude de Esaú. Esaú então acolheu. Ao encontrar, o abraçou e o lançou-se ao seu pescoço e o beijou e o chorou. Em vez de vingança, Esaú oferece perdão. Então veja, aí, pastor, eu lembrei agora, de uma passagem que tem, como é que está nosso tempo? À vontade. Tá, eu lembrei agora de uma passagem que fala de nós mandarmos uma mensagem, lá no caso do Reis, quando ele mandou os profetas, um capitão com 50 passar uma mensagem, e deu um capitão uma mensagem, o capitão foi lá e disse: desce, e se eu sou homem de Deus, então desce fogo do céu e acaba. Aí vai lá e diz: olha, morreu 50, mais um capitão. O outro capitão vai, o outro capitão chegou lá e diz: olha, e desce depressa, porque eu não estou com tempo não, para poder eu ganhar tempo aqui na minha fala. Eu não estou com tempo não, e desce depressa. Aí ele disse: então se eu sou homem de Deus também, desça fogo do céu. Aí vamos lá, aí o outro, olha só o que é planejamento. O outro já foi estudar o que aconteceu com o primeiro capitão. Depois ele foi estudar o que aconteceu com o segundo capitão e os seus 50. Aí ele foi diferente. Aí ele foi com a mesma mensagem, né? A mesma mensagem. Então o senhor vê, trazendo para cá,
que às vezes pode ter a mesma mensagem, essa mesma mensagem ela pode ser passada de diversas maneiras, e de cada uma das maneiras que nós passarmos a mesma mensagem, nós teremos um resultado diferente. Aqui, ainda que o irmão tivesse preparado como estava, ele não estava por brincadeira, e no coração dele, segundo os textos que nós citamos, ele tinha a vingança bem vivida no seu coração, mas que quando o outro irmão passa a orar e se planeja, ora, planeja e humilha-se, eu não posso dar aquilo que eu tinha preparado para ele, sendo que ele me traz uma outra reação. Então, ao invés dele vingar, ele oferece perdão. O encontro termina com lágrima, com abraços e com reconciliação. Tudo por conta do quê? Da postura, como vai a mensagem, como você quer o encontro, o que você preparou. E aí esse pensador diz, o outro pensador diz o seguinte, ele quis também sensibilizar o seu irmão quando ele divide, coloca para poder mostrar também o poder e a família, dizer, ó, são teus sobrinhos. Se for fazer alguma coisa a mim, pensa neles, pensa nelas. Uma coisa que, se me permite, eu acho interessante, irmãos, é uma coisa que nos ensina muito, é a questão de que o Esaú, em momento algum, quis se aproveitar de nenhuma situação. Quando ele propôs presentes, muita coisa para ele também, ele disse, não, eu não quero, porque eu também tenho sido abençoado. Tenho sido abençoado. Porque tem gente que quer sempre tirar proveito em determinadas situações, né? Não houve nada disso. Quando realmente opera o arrependimento, opera a graça de Deus, não existem essas pretensões, individuais de alguém levar vantagem. A graça, ela atinge a todo mundo da mesma forma. Isso é muito maravilhoso, serve de exemplo para todos nós. E diante de um contexto anterior, né? Da briga dos irmãos por conta de querer tirar vantagem, né? Exatamente. Se o Esaú troca uma primogenitura por um prato de lentilha, imagina ele sabendo que o outro tem muito mais coisa para dar. E sabendo que ele tem culpa no cartório. Não, eu quero o seu presente. Ele está querendo a defesa, né? Está querendo se redimir. Era a grande oportunidade. Era grande oportunidade, mas não se prevaleceu disso. Agora tem uma outra riqueza aqui para nós, pastor, na minha ótica. Se nós ficarmos cada um brincando de quem fere mais, não tem reconciliação e não tem perdão. Mas se nós pegarmos esses exemplos desse preparo e nós vermos o que ele fez, o princípio da reconciliação, primeiro, exige coragem, né? Exige coragem, porque às vezes eu e o senhor estamos brigados. Aí eu digo, eu não vou lá. Aí o senhor diz, eu também não venho cá. Eu não vou lá. Nunca se resolve. Então, precisa ter coragem. Jacó poderia... Exato. Jacó poderia ter continuado fugindo. Conflito não resolvidos raramente desaparece sozinho e com o tempo. E depois tem outra coisa, essa não foi a única perseguição para ele, né, de Esaú. Foi depois o sogro também foi atrás dele também, né? Foi outra perseguição. E não fez as coisas com ele porque Deus já tinha dito, olha, não faz nada. Exatamente, isso não significa mexe, não. Que a nossa jornada aqui é realmente de várias dificuldades, várias diversidades, mas nós temos que ter a graça de Deus para saber driblar cada situação, não é? Agora, tem outra coisa que o pastor falou aí que eu achei interessante, a questão de para onde foi que foi exatamente Esaú, né, que a gente tem alguma informação aqui, que ele foi para um lugar, para Gileade, né? Uma região montanhosa ao leste do Jordão. Ele foi para aquela região, o outro foi para outra. Quer dizer, ninguém foi morar na mesma casa, ninguém foi para o mesmo lugar, ninguém foi ter a mesma convivência, porque aí é uma outra questão. Veja bem, qual é essa outra questão? É que as pessoas têm uma história de conflitos, aquela coisa toda, acertou tudo, enfim e tal, mas ele fique lá no lugar dele e eu no meu lugar. Não é? Ele no meu lugar. Por quê? Para que não venha se repetir a mesma coisa. Então eu resumo isso com uma frase assim. Nós
não podemos tratar as pessoas do jeito que a gente quer simplesmente. A gente deve tratar as pessoas da forma que elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Por exemplo, se eu empresto dinheiro para uma pessoa e essa pessoa não paga, de repente mais uma outra vez precisa e eu novamente beneficio essa pessoa e essa pessoa não paga. Então já está caracterizado que o caráter desta pessoa é realmente não honrar compromissos, certo? Agora eu vou tratar ela como as pessoas que honram? Não pode. Não pode. Não pode. Não merece. Mas eu tenho uma coisa a fazer. Tratar como ela é. Sim. E como é que eu trato ela, como é que é? Não odiando ela, nem nada. É não emprestando mais dinheiro para ela. O senhor vai estar ajudando ela. Está ajudando. Está ajudando essa pessoa Não é? a não se complicar. A não se complicar. E aí nós vemos isso, pastor, que é a questão que toda reconciliação, ela começa com uma humildade. E Jacó deixou de lado o orgulho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que uma coisa que nos atrapalha bastante, eu quando cursei Direito, a primeira aula que tive na universidade foi um filme chamado Advogado do Diabo. E, para resumir, ele diz que tudo é vaidade. Salomão também disse. Tudo é vaidade. E o que tem matado as pessoas lá e continua a matar aqui é a vaidade. É a vaidade. Presunção, o orgulho. Então, muitos relacionamentos, ou muita relação, permanece quebrado porque ninguém quer dar o primeiro passo. Ninguém quer dar o primeiro passo. Imagina a lição e a riqueza que nos dá esse acontecimento com esses dois irmãos, no sentido de nós observarmos e pegarmos as coisas de valor que tem aqui para nós e as coisas que não são tão importantes, nós usarmos para que aquilo não atrapalhe no nosso dia a dia. E aí entra aquele que o senhor ministrou ontem e que o senhor vai dizendo agora, e ouvir o senhor sempre é um aprendizado muito grande. É um aprendizado muito grande e eu até sinto-me lisonjeado estar essa mesa aqui com o senhor. Imagina eu. Muito bem, pastor. Isso é muito bom poder conversar, poder falar sobre essa lição. Nós temos aqui ainda 2 minutinhos para a gente só tocar nesse terceiro tópico, né? A família de Jacó segue o seu caminho. E tem a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Depois da reconciliação, o texto diz que o Jacó ele não seguiu com o Esaú. O Esaú até fez essa proposta e o Jacó ele falou, não, depois a gente se encontra, eu tô com mais gente, né? E o Jacó foi para Siquém, né? Ele parece que criou ali uma situação para não estar mais próximo do seu irmão Esaú. Embora lá no final, em Siquém, aí ultrapassa aqui o limite da nossa aula, mas deu um maior problema ali em Siquém, né? Uma destruição total, que está lá no capítulo 34 de Gênesis, e ao final das contas, Jacó teve que ir para Betel, como Deus havia ordenado para que ele fizesse, né? Deus tinha dito, o comentarista até diz isso, Deus tinha dito para Jacó voltar e ele não volta, ele vai para Siquém, acontece um monte de problema lá em Siquém e depois ele acaba voltando. Mas o que eu queria, para a gente finalizar aqui, né, é falar sobre essa atitude de Jacó, né? Os irmãos acabaram, depois da reconciliação, se separando. Qual é a minha visão, com base no versículo bíblico, que é 33, 16 e 17, que fala inclusive dessa separação? Eu fiz uma observação assim, nem toda reconciliação, ela apaga o passado. Nem toda reconciliação, ela apaga o passado. Os irmãos fizeram as pazes, mas seguiram caminhos diferentes. Caminhos diferentes. Depois do encontro que eles fizeram. Ou seja, a reconciliação e perdão nem sempre significa voltar a conviver da mesma forma que convivia. Eu posso perdoar, e devo perdoar, e tenho que perdoar. Tem até, permita-me falar aqui, tem até um pastor da internet, que eu não me lembro o nome dele agora, mas vou citar, ele diz assim, ó, perdão dado
acesso negado. Então ele diz, eu te perdoo, mas voltar a conviver com você, eu não vou voltar a conviver com você. Então isso dá até uma base, porque ele diz aqui, ó, que os dois se perdoaram, mas cada um seguir o seu caminho. Aí ele vai dizer que significa perdão ou reconciliação, significa remover a hostilidade. Mas não precisa voltar a conviver, que é o caso que nós vemos aqui, eles não voltaram a conviver. O apóstolo Paulo disse isso assim, num determinado momento, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Não é? Se for possível. Se for possível. Tá certo? Então Paulo também tinha problemas com algumas pessoas que perdoava essas pessoas, mas elas deveriam seguir o seu caminho, mesmo servindo a Cristo, faça a sua parte, que eu faço a minha. Sim. Mas em relação a essa questão aqui, nós vamos eliminar esse problema entre você e eu, porque nós precisamos ter paz em Cristo Jesus. Tá certo? Mas se nós continuarmos mantendo esse elo aqui, a gente vai sempre ter problemas, né? E Jacó fez esse cálculo, né? Agora eu fecharia assim, pastor, se me permite, aplicação para hoje, que eu escrevi aqui. Pergunte a si mesmo, existe alguém com quem eu preciso me reconciliar? Estou disposto a reconhecer os meus erros? Estou alimentando o ressentimento antigo? Tenho permitido que Deus transforme o meu coração antes de ter mudado o coração dos outros? Entende? Porque o que nós vemos aqui? Que com a oração que ele fez no 32:11, ainda que ele tivesse preparado para fazer o mal com todos esses homens, que nem diz o pastor Israel, ninguém vai fazer uma visita cordial com 400 homens daquele naipe. Então, ainda que ele tivesse preparado para poder cumprir o que ele disse que cumpriria, a vingança do irmão, e o pai ficaria com luto, a oração mudou o coração. Então, o que é importante? Tem permitido que Deus transforme o meu coração antes de eu querer mudar o coração do pastor Israel? Entende? E aí eu concluo dizendo assim, ó, a história de Jacó e Esaú mostra que nenhum conflito é grande demais para Deus não restaurar. Aleluia. Após anos de engano, mágoa, separação, Deus transformou os dois irmãos. E produziu um dos momentos mais emocionantes da Escritura. A reconciliação aconteceu porque houve arrependimento, humildade e ação e perdão. E aí eu fecho dizendo, então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, lançou-se ao seu pescoço e o beijou, e choraram. Então, essa cena ilustra com a graça de Deus, pode restaurar relacionamentos que pareciam impossíveis de serem curados. Posso fazer uma Sim. Desculpa. Existem duas coisas aqui importantes para a restauração. Arrependimento e conversão. O arrependimento o arrependimento gera a conscientização, mas a conversão gera ação. Qual é a diferença? Na experiência pastoral, a gente sempre percebe que tem irmãos sempre dispostos a se arrependerem. Aí vem na Santa Ceia ou antes, dependendo dos critérios que a igreja usa, pede perdão porque precisa participar da Santa Ceia porque está arrependido do que fez. Tudo bem. Quando é no outro mês, está novamente arrependido de novo. Então eu costumo dizer o seguinte, se arrepende sempre e não se converte nunca. O arrependimento ele tem que ser seguido de conversão. Vou usar uma metáfora para explicar isso. Você vai num automóvel aqui e você vê uma placa que existe um desabamento de uma ponte à frente. Mas você insiste em querer ver se existe mesmo, né?
e quando chega lá na frente existe. Você vai mudar de atitude ou vai continuar querendo atropelar mais ainda a ponte? Você vai ter que mudar de atitude. E essa mudança de atitude se chama conversão. Você já é consciente de que o problema existe. Me arrependo até de ter vindo por aqui. Mas você tem que resolver o problema. E como eu vou resolver o problema? É fazendo uma conversão. A conversão é dar meia volta e retornar. Tá certo? É isso que quem se arrepende precisa fazer. Vai ficar sempre se arrependendo e nunca se convertendo. A conversão é a prática da ação. E a ação é essa. E nesta ação está a tal da renúncia que Jesus falou. Aleluia. Muito bem, pastores, está muito boa a conversa. Porém, nós temos aqui o nosso tempo e antes de nós encerrarmos, nós queremos orar por todos que estão nos acompanhando, mas antes um recadinho todo especial para você que está nos acompanhando. Você tem a oportunidade agora também de fazer a sua contribuição com o trabalho da obra do Senhor. Né? Todo esse trabalho que está sendo feito, inclusive esta possibilidade que a gente tem de ter esta gravação, né? no dia que nós não temos a aula presencial, só é possível por conta das contribuições voluntárias que a nossa igreja recebe. Então está aí na sua tela os caminhos para a sua oferta, para a sua contribuição, Pix, né? O QR Code para você fazer aí a sua contribuição. Então você tem essa oportunidade agora de contribuir com a obra do Senhor, enquanto nós adoramos a Deus com um hino e logo depois desse hino a gente volta fazendo aqui a oração e a finalização da nossa aula de hoje. Oh!
estamos de volta agora e quero agradecer a Deus pela vida de você que esteve nos acompanhando e dizer que estive muito feliz hoje de estar acompanhado aqui com o pastor Israel, do pastor Elisiário. Foi muito bom poder ouvi-los, poder participar dessa aula tão proveitosa. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco na audiência, agradeço a nossa igreja, nosso pastor Elias Cardoso, nosso pastor Edson Domenicali, nosso superintendente da Escola Dominical aqui da Igreja Sede, e a todos os irmãos que estiveram aqui conosco. E conforme foi dito, né, que essa lição possa encontrar um fundo prático na nossa vida, né? A necessidade da reconciliação e de orarmos a Deus, sabendo que Deus consegue mexer naquelas situações em que nós não conseguimos. E pensando nisso, pensando na aplicação da lição, nós gostaríamos agora de orar por você, você que está nos acompanhando, você que, quem sabe, se sentiu como Jacó ou se sentiu como Esaú, com alguma situação que envolve a reconciliação. Este é o momento de, assim como Jacó orou a Deus, nós também orarmos a Deus apresentando essa situação neste momento. Gostaria de pedir ao pastor Israel para estar orando por todos os irmãos que estão nos acompanhando. Santo e eterno Deus, eu quero te louvar, te agradecer por esse momento ímpar que o Senhor tem proporcionado para que, juntamente com os teus servos, nós estivéssemos aqui para levar aos nossos irmãos, aos nossos telespectadores, aos ouvintes, esta mensagem da tua palavra, debatendo esse tão importante assunto que a nossa lição tem trazido. Estende as tuas mãos para que, como disse o teu servo, que esta lição, esse ensino venha trazer atitudes práticas na nossa vida cristã, na nossa vida do dia a dia, de renúncia e de humilhação diante da tua presença e diante de uns para com os outros. Continua abençoando a este programa, continua abençoando a nossa escola dominical, abençoando tudo que a tua igreja tem proposto fazer com o objetivo de levar a informação que traga elevo espiritual a todos aqueles que podem assistir através das redes sociais e aqueles que se fazem presentes nos nossos plenários. Em nome de Jesus eu quero te pedir e te agradecer por todas essas bênçãos. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Israel, obrigado, pastor Elisiário, obrigado a você que esteve conosco. E no próximo domingo nós temos Santa Ceia, né? Então, a próxima aula nós também estaremos aqui nesse formato e conto aí com a sua audiência, com a sua participação. Até lá e que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. No Facebook, além de acompanhar a programação da TV AD Perus, é possível acessar um acervo com milhares de fotos dos nossos eventos. Tudo é registrado e publicado com muito zelo para que mais pessoas saibam quão grandes coisas o Senhor tem feito para louvor da sua glória. Curta nossa página, deixe seus comentários, compartilhe nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Seja um semeador da boa semente.